estão aqui, ó. Fungos que fazem parte do reino fungi. Quem são os principais fungos, ou o que a gente vê de fungos no dia a dia da natureza? O que vocês lembram? Alguém já viu? Fungo de queijo, de árvore. Mofo, bolor, fungo do queijo, cogumelo, fungo de árvore, a orelha de pau, que nessa época de inverno é bem presente. Cerveja. A cerveja, o vinho, né? Então, assim, eles estão na nossa vida, tá? Vou colocar aqui vida e aí vocês sabem o que eu estou me referindo aqui, tá? Que são os fungos que estão presentes na nossa vida. O que mais que a gente sabe em relação aos fungos? A gente sabe que eles são ubíquos. O que é isso, gente? O que são ubíquos? A gente já usou essa palavra lá quando falou dos micro-organismos em gerais, que eles são ubíquos. Eles estão presentes em todos os lugares e eles parasitam diferentes seres, tá? Outra informação que é importante a gente ter é que os nossos fungos, eles são eucariotos. Tá dando para ler a minha letra aí? Sim. Tá? Eles são eucariotos. Eucariotos multicelulares e unicelulares, ok? Nos multicelulares, a gente chama atenção para que eles são o quê? Filamentosos. Certo? Então, multicelulares, filamentosos. O que mais que a gente sabe de características gerais desses fungos? Que eles são heterotróficos. Tá? O que significa ser heterotrófico? Que eles se alimentam, eles utilizam como nutriente matéria orgânica disponível no ambiente. Dentro dessa identificação, dessa característica de ser heterotrófico, a gente pode estar dizendo que os fungos podem ser saprofíticos ou parasitários. Certo? Parasitas. E isso aqui vai estar relacionado ao tipo de nutrição. Vamos voltar lá para os filamentosos, que a gente está falando aqui, né? Filamentosos. Então, os nossos filamentosos. O que significa eles serem filamentosos? Significa que eles apresentam hifas, ok? Todo mundo acompanha até aí, né? O que é uma hifa? Uma hifa é uma estrutura parecida com isso. Meu desenho não é 100% e desenhar no tablet é meio difícil. Tá? Então, aqui a gente tem hifas. Essas hifas, esses agregados de hifa, vão estar formando o nosso micélio, certo? Todo mundo chegou até aí? Sim, conjunto de hifas. Micélio, tá? Em relação às hifas, a gente pode estar caracterizando elas como cenocíticas ou como septadas. Quem é uma hifa ou o que é uma hifa cenocítica? O que vocês colocaram aí? Ela é... Cadê? Me perdi. Sem septo. Sem septo. O que mais que a gente tem na relação, né, ou na caracterização de uma hifa cenocítica? Hifa cenocítica, ela não tem septo, então ela é um tubo contínuo, onde o citoplasma vai estar no interior, né, o material citoplasmático está no interior dessa hifa, e ela apresenta vários núcleos, cada célula, né, tem um núcleo. E a septada, então, ela vai ter a presença do septo, tá? Ó, percebam aqui no desenho
que o septo, ele não é uma linha inteira. Por que ele não é uma linha inteira? Porque o septo, ele permite a comunicação entre as células, tá? Dentro das septadas, o que a gente ainda tem de diferenciação? A gente vai ter a septada monocariótica, que é essa que eu desenhei aqui, que ela tem um núcleo em cada célula, e a gente vai ter a septada dicariótica. Qual é a diferença? Mono e di. A dicariótica, para cada célula, entre cada septo, ela vai ter a presença de 2 núcleos. Né? Ela é binucleada. Tá? Em relação às hifas, era isso que eu tinha aqui. Ok? Todo mundo foi até aí, gente? Não vem dessa forma. Mas tem essas informações. Sim. A forma como vocês estão organizando o mapa, ela vai ser própria da maneira como vocês foram lendo e puxando essa informação do conteúdo e complementando e organizando na cabeça de vocês, tá? Essas informações, elas têm que estar no mapa de vocês de alguma forma, tá? Que é a base do conteúdo que a gente está trabalhando. Então, o que não tá, vocês vão anotando e vão colocando, certo? Então, agora aqui, eu vou puxar uma outra flechinha aqui, ó, que vai estar relacionada à nutrição. Tá? Por que eu puxei para cá? Porque eu quero que fique próximo ao saprofítico e ao parasitário, que a gente vai retomar essa ideia, tá? Então, em relação à nutrição, vamos lá, eu para o meu desenho maravilhoso agora. Ó, o que eu vou ter lá em relação à nutrição? Tenho lá o meu cogumelo lindo, tá? E a gente sabe o quê? Que esse cogumelo, ele é todo formado, né? Ele é uma frutificação, então ele é todo formado por hifas, e que essas hifas, elas estão em crescimento também aqui no interior do solo, né? Ou do animal que esse fungo estiver parasitando, ou fruto que ele estiver parasitando, tá? O que a gente tem em relação a isso? Como que acontece a nutrição desses fungos? Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Como que acontece a nutrição desses fungos? Esse aqui mesmo. Os fungos, eles vão estar liberando enzimas das suas hifas aqui e vão estar degradando o substrato que eu tenho no solo ou que eu tenho, né, no animal, no fruto que eu estiver parasitando, na folha, na planta que eu estou parasitando. Então, o que acontece? O que essas enzimas fazem? Essas enzimas degradam os componentes que tem aqui, lembram? Inorgânicos, eles buscam ali a glicose e a água, né? Eles são heterotróficos. Então, essas enzimas fazem essa degradação e os fungos fazem a absorção desses substratos, dessas substâncias, pelas suas hifas. Então, o micélio aqui de novo, né? Aparecendo aqui, ele vai fazer essa absorção dos nutrientes. Então, o que tem que ficar aqui na cabeça de vocês? Que são liberadas enzimas digestivas que vão degradar o substrato orgânico e depois disso, depois dessa degradação, as hifas vão fazer a absorção dos nutrientes resultantes dessa degradação, ok? E isso, gente, tem o nome de quê? De digestão extracelular ou ainda pode ser chamada de digestão extracorpórea. Certo?
Então, essa digestão extracelular ou extracorpórea, ela é feita por todos os fungos. E aqui a gente vai voltar para o quê? Para o saprofítico e para o parasitário, tá? Parasitário, qual que é o fungo, ou quais são os tipos de fungos que são parasitários? Aqueles que eles parasitam frutas, vegetais, animais vivos. Então, aqui não tem muito espaço, eu vou só escrever aqui vivos, para vocês lembrarem. E os saprofíticos vão estar parasitando, ou vão estar consumindo, retirando as suas substâncias dos mortos, cadáveres de animais, resíduos de plantas, resíduos de legumes, tá? De frutas, vão estar tirando os seus nutrientes daqui. Exemplos disso, gente, de parasitas. A gente pode pensar em parasitas de plantas, como a ferrugem do café. Pode pensar em parasitas humanos e animais, as micoses, que vocês vão trazer lá no final do mapa, tá? Então, onde a gente tem crescimento de fungo nos seres humanos? Em regiões que são úmidas e ricas em queratina. Quais são essas regiões que têm umidade ou que constantemente são submetidas à água e têm queratina? Unhas, cabelos, pelos, tá? Então é onde a gente, na pele também, né? Onde a gente vai ter o desenvolvimento dessas micoses, certo? Deixa eu ver aqui no meu mapa se eu não esqueci nada relacionado à nutrição. Não, acho que eu trouxe tudo, tá? Ok, isso é o que é importante que a gente tenha de nutrição. Agora vamos ver lá, vamos falar um pouquinho, vamos entrar nos filos. Fungos, filos. Quais foram os filos que eu pedi para vocês trazerem? Pedi para vocês trazerem os citridiomicetos. Pedi para vocês trazerem os zigomicetos. Zigomicota, o ascomicota, o basidiomicota e o deuteromicota. Ascomicetos ou ascomicotas, né? Ascomicetos, basidiomicetos. E os deutero. Ok? Então, ó, aqui, vou ficar um para cá e para cada um dos meus filos. O que é importante a gente lembrar em relação a eles? Os citridiomicetos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, eles são aquáticos. É o único filo fúngico que é aquático. Por ser aquático, eles precisam apresentar o quê, gente? Flagelos, tá? Então, aqui a representação de um fungo aquático. Eles possuem flagelos. Eles não têm quitina na composição das suas hifas. Então, aqui no lugar da quitina, eles vão ter celulose e vão ter glicanos. Eles são unicelulares, são filamentosos. As hifas são hifas cenocíticas. Então, são hifas cenocíticas, fazem parte aqui, né, desse grupo aqui. A gente até poderia fazer aqui uma ligação para cá, que eu nem tinha feito no meu mapa. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui que é importante. Podem ser saprofíticos ou parasitários.
E o que a gente vai ver depois, lá, quando a gente estiver falando de reprodução, é que quando eles se reproduzem, a produção de esporos deles, os esporos são flagelados. Por que que esses esporos são flagelados? Porque o meio de transporte desses esporos é a água, né? Não é o vento, como a maioria dos fungos, não é o contato. Então, eles precisam se locomover na água, por isso eles têm flagelos. Certo? Aí vamos para os zigomicetos. Eu vou mudar a cor aqui só para não ficar tudo tão igual aqui nesse lado, para vocês conseguirem diferenciar mais fácil. Então, os zigomicetos. Os zigomicetos, eles não formam corpos de frutificação. Então, não tem corpos de frutificação. O que mais que é importante em relação a eles? Também tem hifas cenocíticas. Eles são de vida livre. Fungos de vida livre. Opa, vidro não, né? Vida livre. O que quer dizer isso? O que é um fungo de vida livre? Que eles crescem em superfícies úmidas de alimentos ricos em carboidratos. Então, aqui a gente tem aqueles funguinhos que a gente vê no pão, aquele funguinho mais escuro, mais, né, cinza escuro. Vou fazer a representação deles aqui para vocês. Aqui tem as hifas, aí eles têm um crescimento, a formação de zigósporos, né, de esporos, que são responsáveis pela reprodução sexuada deles. Quando esse esporo, vou apagar o vídeo aqui, tá, gente? Para conseguir desenhar o resto. Quando esse esporo, ele rompe, quando esporo não, né? Quando esse esporófilo ele rompe, ele libera os esporos que são carregados pelo ar para outros locais onde eles vão fazer esse crescimento, por isso que eles são considerados de vida livre. Que mais? Eles podem estar agindo como parasitas também, e eles são parasitas de protozoários e de insetos. E outro aqui, parasitas de protozoários e insetos. E outro aspecto importante em relação aos zigomicetos é que eles participam das micorrizas. Formam as micorrizas. O que são as micorrizas, gente? Gente, vocês devem ter colocado, porque eu vi em vários grupos lá a palavra e a produção de quê? O que são micorrizas? Micorrizas é a união entre fungos e as raízes. Apagou tudo? Oh, meu Deus. Apagou tudo aí para vocês, gente? Para mim, sim. Sim. Apagou tudo. Ah, consegui voltar. Então, as micorrizas são os líquens que são formados a partir da união ou da estratégia de sobrevivência de união de fungos e raízes, tá? Por que é importante essa união ou o que vai tá trazendo aqui, gente? Os fungos, eles vão estar fazendo o quê? Eles vão estar degradando estruturas que eu tenho presentes, né, naquele meio que ele está crescendo. Então, no momento que eles estão degradando, eles estão liberando o quê? Glicose para a raiz. E a raiz vai estar dando o quê em troca para o fungo? A umidade que ele precisa para sobreviver, tá?
Então, aqui a gente trouxe os pontos que são importantes dos zigomicetos. Em relação aos ascomicetos, o que é importante a gente trazer aqui? Primeiro, a estrutura deles. Então, os ascomicetos, eles formam os ascos, e esses ascos, eles têm aqui dentro os esporos sexuais. Então, isso aqui é um asco, e os esporos sexuais, que são os ascósporos. Ascósporos. Tá? Esses ascósporos que vão ser liberados e vão estar dando origem a novos crescimentos fúngicos. Essas estruturas, só lembrando, elas só vão ser desenvolvidas no processo de reprodução sexuada, tá? Durante o processo de reprodução sexuada. O que a gente tem de importante dos ascomicetos? Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura utilizada para a fermentação do pão, por exemplo. Tá? Então, um representante importante é o Saccharomyces. Que faz a fermentação do pão. Outro representante importante é o Neuróspora, que ele é utilizado em muitos laboratórios para pesquisa. Tá? A Morchella esculenta, que é comestível, dizem que é muito gostosa, eu nunca provei. Morchella esculenta. Comestível. E ainda tem aqui os líquens, que a gente vai estar falando de alga mais fungo. A mesma relação que a gente tem lá entre os fungos e as raízes. Ok? Basidiomicetos. Quem são os basidiomicetos? Para que eles estão aqui? O que eles contribuem com a gente? Então, basidiomicetos. Teve um grupo ali que botou umas imagens que deve estar muito mais bonito do que isso que eu estou desenhando, né, gente? Mas aqui dá para ter uma ideia da estrutura desses fungos, tá? Então, aqui a gente tem um basídio, que é essa estrutura aqui. Aqui são formados os esporos, que são liberados, né, durante a reprodução sexual. O que a gente tem que saber sobre os basídios? Os basídios, eles têm 3 classes, são divididos em 3 classes, e uma classe só deles vai estar fazendo a frutificação. Então, uma classe só forma corpos de frutificação. As outras 2 não formam frutificação. Tá? E essa forma de frutificação é uma forma bem conhecida de todos nós, que é o champignon. Cadê? Como é que se escreve? Champignon. Tá? Champignon. Feito! Qual é o último filo que eu tinha pedido para vocês trazerem aqui, que é um filo que causa muita dúvida? É o filo dos deuteromicetos. Tá? Então, por que ele é um filo que causa muitas dúvidas? Primeiro, porque ele nem é considerado, de fato, um filo natural, tá? Ele não é um táxon natural. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer que ele não é um táxon natural? Quer dizer que ele não tem uma taxonomia. O que é uma taxonomia? Ou o que gera uma taxonomia? Características comuns a todo aquele filo,
tá? Então, os fungos que fazem parte dessa classificação, e alguns autores nem apresentam essa classificação, como no caso do capítulo que eu mandei para vocês, eles não trazem, em função disso, de que eles não apresentam não são considerados um filo natural, não tem um táxon natural. Para que serve, ou o que se fala muito sobre esse filo? Que os deuteromicetos seriam uma subclasse onde a gente estaria colocando alguns fungos antes de conseguir identificar de fato qual é o filo que eles pertencem. Vários ascomicetos já estiveram dentro desse filo deuteromiceto, tá? Então, aqui é só para vocês ficarem atentos que existe isso, tá? Existe essa nomenclatura ou essa determinação de um pseudofilo deuteromicetus que não reúne descendentes de um mesmo ancestral comum, ou seja, não é um táxon natural, certo? Com isso, a gente consegue estabelecer até este momento, e vamos falar agora um pouquinho sobre a reprodução. Acho que faltou uma coisa aqui, ó, que estava numa outra folhinha aqui. Como que essas hifas, vamos voltar lá nas hifas um pouquinho, como que essas hifas aqui, elas se organizam para fazer a frutificação, tá, gente? Então, o que é a frutificação? Vamos pensar lá na frutificação formando um cogumelo, tá? As hifas, elas vão estar crescendo e elas vão estar se ilhando aqui, fazendo um emaranhado de hifas. O horário já finalizou, vamos tentar acabar aqui. Fazendo um emaranhado de hifas e vão gerar as frutificações, que são bastante conhecidas como os cogumelos, tá? O que é importante só a gente lembrar para a gente fechar é que as partes mais antigas dessas hifas, conforme a hifa vai crescendo, o citoplasma da hifa ele vai acompanhando esse crescimento, e que as partes mais antigas dessas hifas, muitas vezes, elas ficam bem pobres em citoplasma, tá? Uma hifa, ela pode crescer indefinidamente, certo? Ok, gente? Printem aí, porque eu vou ter que apagar aqui para colocar a parte de reprodução. Fale, Ana. Fale? Alguém ia falar? Não era nada. Eu acho que eu apertei sem querer. Ah, tá, tranquilo. Gente, eu acho que deu o horário da aula aqui. Vamos fechar essa parte de reprodução na próxima aula. Só para ter um feedback de vocês, tá? Qual que é a ideia, então, desse mapa conceitual? Neste momento onde eu estou criando, eu estou explicando para vocês tudo o que foi solicitado, que vocês consigam sedimentar aquela informação que vocês buscaram, tá? O que me chama atenção, tanto na fala de alguns de vocês, como nas coisas que vocês estão colocando aqui no chat e que talvez vocês tenham que repensar, tá? Vocês estão perdendo tempo de estar fazendo a atividade como ela foi solicitada, de estar discutindo como foi solicitado, conversando entre vocês, se vocês concordam ou não com a estratégia pedagógica que está sendo utilizada. E talvez vocês não tenham o conhecimento necessário para julgar isso, tá? Primeiro ponto. Segundo, eu estava aqui fazendo essas colocações que são para suprir e fechar o que vocês trabalharam durante as aulas, e muitos de vocês estão me perguntando sobre a chamada, tanto aqui no chat quanto lá no WhatsApp. Então, assim, a chamada nesse momento é o que menos me importa, tá? Eu já printei, eu já sei quem estava presente, eu já sei quem estava em cada grupo. Então, eu já tenho a presença de vocês. Quem participou da aula já tem a sua presença,
né? Acho que vocês têm que começar também a perceber esse outro lado, que é de comportamento de vocês, ok? Não adianta a gente seguir uma metodologia que a princípio não está gerando um benefício concreto. Quem disse que não está gerando um benefício concreto? Vocês não estão entendendo o que é fungos? Se não está gerando um benefício concreto, vocês não fizeram a leitura e não estabeleceram a atividade como deveriam. Só complementando, Giovana, na verdade, assim, eu acho que tem essa questão também deles já interpretarem antes da atividade finalizar, eles já tiram uma conclusão. Então, assim, a gente, só para vocês entenderem, essa metodologia que a Giovana aplicou, ela já é muito utilizada, não é algo tão novo, é novo para vocês, mas a gente já sabe que ela é eficaz, que ela auxilia muito o aprendizado de vocês e que todas essas metodologias que a gente vai aplicar, saindo um pouco do tradicional, vai ter um início, um desenvolvimento e um fechamento, como a Giovana está fazendo. Então, a Giovana agora, esse momento é justamente para fechar e para sanar as dúvidas, ficar mais claro para vocês o que realmente, alguns, né, falaram, professor, eu estava um pouco perdido, não sabia como fazer. Então, essa é a ideia. Né? E como a Giovana falou, gente, são metodologias variadas que a gente vai usar ao longo das aulas, nem todas as aulas vai ser essa metodologia, vão ter outras também, mas que você já tem que se habituar que as aulas não vão ser com aquele formato tradicional que era antes, né? Então, isso é algo assim que você já precisa absorver dessa forma. E esse feedback de vocês é importante pra gente? Claro que a gente não está não considerando nada disso, mas vocês também têm que olhar com outro olhar a partir de agora as aulas, para que vocês saibam que o funcionamento é diferente, a gente está numa nova matriz curricular, certo? E assim, gente, eu retomo a fala que eu fiz anteriormente, que vocês estão colocando aqui, né? O material antes. O cronograma tá lá. Quem acha que precisa estudar antes ou quer estudar antes, que seria o ideal, é só seguir o cronograma, pegar um livro na biblioteca e fazer a leitura e vai estar estudando antes. Só reiterando aqui também, desculpa que eu estou te interrompendo, Giovana, mas eu não falei outra vez, eu também participo de uma outra unidade curricular que é mais clínica para odonto, e eu não estou disponibilizando os slides para os alunos, porque justamente eu trato caso clínico, tem paciente, né, toda essa questão. Então, como é que está funcionando? Exatamente como a Giovana falou, os alunos me perguntaram, Alison, como é que eu vou estudar? A gente vai passar o cronograma, tem ali o capítulo, as referências do capítulo. Então, hoje era sobre fungos. Quais são as referências lá? Então, eu vou ler o capítulo de fungos, né? Eu vou ler o capítulo de vírus, eu vou vir para a aula previamente estudado. Essa é a proposta, para que vocês consigam absorver melhor esse conhecimento, para que vocês consigam exercitar melhor. Então, não vai ser mais aquela aula onde vocês recebem os slides, porque a Giovana já deixou muito claro, assim como eu concordo, e a maioria dos professores acredito que concorda, que os slides são somente um roteiro. Eles não são o que vocês devem se basear para estudar. Vocês precisam se basear na bibliografia. Ô, professora. Fale. Desculpa te interromper. Só que o que a gente também... Não é que a gente quer cobrar. A gente sabe que não é nada culpa de vocês. Tem coisas muito maiores que mandam nessas coisas. Só que o que a gente... Assim, a gente precisa de um auxílio também do professor. Não é simplesmente, leia o capítulo e daí faça, e aí no final a gente vai discutir. A gente gosta de um auxílio também, a gente precisa de um auxílio. A gente sempre foi assim, a gente sempre teve um auxílio do professor da escola até a faculdade. Tanto que no semestre passado a gente não teve nenhum problema, sabe? A gente sempre teve esse auxílio do professor, e o que a gente pede é esse auxílio, entendeu? O problema é esse, entendeu? Não, a gente não tá querendo julgar vocês. Eu acho que vocês estão entendendo que a gente tá querendo julgar vocês, mas não é nada disso, é muito pelo contrário, a gente só tá pedindo, sabe? É uma coisa que a gente precisa realmente, que a gente sabe que pode prejudicar a gente se a gente não tiver isso, entendeu?
Pessoal, a gente não está considerando nenhum tipo de julgamento. E assim, independente disso, as pessoas formam, sim, linhas de raciocínio, linhas de identificação ou não, com professores, com pessoas, e isso é natural da convivência humana, tá? O que a gente tem que pensar e o que a gente está querendo trazer para vocês é que vocês, primeiro, vocês não estão mais no ensino médio, né? Daqui para frente é cada vez mais por vocês, a construção do conhecimento por vocês, tá? E essas metodologias de ensino, como a construção de mapa, que vocês estão, por um lado, também identificando com certa estranheza, porque a gente aprende a estudar para o vestibular fazendo mapa mental, né? Então, para vocês, o mapa mental é uma ferramenta que ela serviria como revisão depois de eu já ter visto, já ter trabalhado um conteúdo, mas essa não é a realidade, ou não é a única verdade da aplicação de um mapa conceitual, tá? Então, vocês têm que começar a se abrir a essas novas estratégias. E o que a gente está colocando para vocês não é em momento nenhum uma tentativa de se defender, tá? É o quê? Qual é a realidade? O cronograma está lá, os pontos estão lá e vocês podem, aqueles que acharem que devem, e seria, mais uma vez eu enfatizo que seria o ideal, fazer a leitura prévia à aula. Tá? E não assim, ficar esperando, eu já te dou a palavra, acho que é a Ana que está falando, né? E não ficar esperando que o professor libere o slide para saber o que vai ter na próxima aula. Até para não dar esse tipo de confusão que teve para hoje. Né? O cronograma de vocês é diferente do cronograma de outra turma. Todo o material que a gente libera para mecanismos de agressão vai para todas as turmas que a gente dá aula. Né? Então, vai ter em outros momentos também essa diferença entre o material que está lá liberado para vocês. Fale, Ana. Acho que era a Ana. Oi. Não, Essa professora, aula... eu ia... Posso falar? Eu não. Pode Oi. falar. Tá. Não, eu só ia confirmar que, na verdade, eu já até cursei outra faculdade, mas faz muitos anos eu estou bem por fora do método, entende? Não achei ruim pela tentativa do início do nosso grupo ali. Primeiro a gente começou a se conversar, não estava encaixando, mas depois a gente, acho que conseguiu desenvolver mais bem diferente do que tu apresentou, entende? Mas realmente eu ainda estou retornando, então, assim, a sugestão delas ali, só que eu não sabia desse cronograma. Hoje é a minha primeira aula contigo. Uhum. Se nesse cronograma tiver lá, a gente pode realmente estar procurando material, como tu falou. Eu ainda não acessei o cronograma e não sei, nem sei onde está ainda. Uhum. Mas aí realmente também posso procurar e ver. Mas realmente é porque a gente está muito acostumado ao professor explicar e passar essa informação. É diferente, então essa adaptação também... a minha preocupação era se toda a aula fosse só isso, né? Mas como não vai ser, se vai ser uma coisa uma vez ou outra, eu acho que a gente vai aprendendo também, não sei. É só Uhum. a minha fala. São várias metodologias que vão estar sendo utilizadas durante o semestre. Acho que era a Kathleen que ia falar, né? Sim. É só que essa aula já acabou hoje. Tu não vai dar outra aula de fundo na quinta-feira que vem, por exemplo, Vou né? só fazer o restante do fechamento, que é sobre reprodução sexuada e assexuada, que como a gente perdeu bastante tempo nessas intervenções, assim, não deu tempo de fazer o fechamento hoje. Isso porque assim, prof, é meio difícil, sabe? Porque semestre passado a gente tinha, né, tudo certinho, explicação, trabalho, né? Eu acho que o mapa mental poderia ter tido dado, só como um exercício, não assim de cara. Você poderia ter dado uma explicação, uma breve explicação, né? Porque ficou meio confuso, gente, assim, pesquisando, meio, sabe, confuso. E eu achei assim bem ruim, sabe? Bem estranho. Tá Por às vezes, eu não tô te entendendo direito, mas pode continuar. por às vezes, assim, dessa forma, tudo bem, mas só que assim, sempre não tem como, sabe? Porque, igual assim, se a gente tiver uma prova sobre fungo,
essa aula já finalizou, sabe? A gente que vai ter que ir atrás. Pessoal, A gente que trabalha, eu a gente que entendo tem, o que você sabe? está colocando, mas entendam assim, ó. Quer ver uma coisa? Eu vou descompartilhar minha tela aqui e vou abrir a aula que eu tenho pronta sobre fungos, tá? Para vocês verem. Peraí, só um segundo. Eu acho que, enquanto está abrindo, Giovana, só para me comentar com eles, eu acho que a maneira que a gente está abordando com vocês é diferente, então vocês estão achando que vocês não estão conseguindo absorver o conteúdo, porque vocês não estão acostumados a essas metodologias, né, na aula. Mas, na verdade, gente, eu acredito que é uma maneira, no momento que vocês se aprimoram desse conhecimento, vocês têm que expor, vocês têm que ir atrás, vocês absorvem muito mais do que se vocês estivessem assistindo a aula da Giovana. Entende? É isso que a gente quer chamar a atenção de vocês. A gente não está julgando, não é nada disso, é interessante esses feedbacks de vocês, mas só para vocês verem com outro olhar isso. Olha só, gente. Aqui é a aula que eu poderia ter dado para vocês expositiva, tá? Características gerais dos fungos. Eucarióticos, uni- ou pluricelulares, possuem parede celular constituída de quitina. Os pluricelulares são formados por hifas são entrelaçados de micélios. Tudo isso eu falei agora na construção do mapa. A única diferença é que eu não estou com o slide, eu estou construindo uma linha de raciocínio com vocês. Ó, estrutura geral, ó. As hifas, elas vão liberar enzimas. Então, não faz diferença nenhuma o método que está sendo aplicado. O conteúdo, ele está sendo trabalhado e ele está sendo explicado da mesma forma, né? Então, vocês buscarem a informação, complementarem a informação, seja por uma aula a partir de um slide, ou seja, por uma aula onde vocês montaram um mapa conceitual, o estudo, a interação de vocês, o que vocês têm que buscar, o que vocês têm que aprofundar, é exatamente a mesma coisa. Vocês saem com o mesmo nível de conhecimento. Se eu chegar aqui, abrir um slide e falar blá, 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 do que se vocês construírem. Ou melhor, quando vocês constroem, vocês saem com mais conhecimento. Porque o que vocês leram, vocês escreveram, vocês discutiram, vocês gravam muito mais do que simplesmente ficar me ouvindo falar que um basídio miceto é isso, um ascomiceto é aquilo. Uhum. Com certeza. Certo? Então, assim, acho super válidos todas as colocações de vocês, mas também